A paz do Senhor Jesus! Eita glória, povo de Deus! Para quem não me conhece, meu nome é Poliana Calheiro e sempre venho aqui trazendo ministrações que o Senhor me passa e eu venho e trago para a sua igreja. No vídeo de hoje vou estar trazendo um ensinamento sobre raiz de amargura. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E antes de falar o que o Senhor ministrou, primeiro eu quero deixar, aleluia, fazendo a pesquisa no Google sobre raiz de amargura, aleluia, e fala assim: estado de ressentimento, mágoa ou rancor persistente que pode contaminar e prejudicar a vida espiritual de uma pessoa e de outros ao seu redor. Aleluia. Vou deixar também ler aqui antes, aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Meus irmãos, através disso nós podemos ficar privados, aleluia, da graça do Senhor. Então, por mais que às vezes a pessoa pense que não é nada a ver, que não tem nada, é uma coisa grave, aleluia, que muitas das vezes tem várias formas de entrar, aleluia, às vezes é uma dor, aleluia, às vezes é um ente querido que morreu e você fica ali triste, angustiado e começa a culpar o Senhor, por que Deus fez isso comigo? Ali nisso você começa a ficar amargurado, começa a descontar nas pessoas, pode ser vir através de abuso, pode vir através de falta de perdão, alguém vir te machucou e você não consegue entregar a dor ao Senhor, aleluia, ó meus irmãos, aleluia, antes de entrar aqui no texto, eu quero já falar, aleluia, independente do que tenha te acontecido, nós temos que pegar essa dor e entregar ao Senhor. Só Ele pode curar todas as feridas. Nós não podemos alimentar essa dor. Nós não podemos deixar ela germinar em nossos corações, porque senão ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e nós nos tornamos uma pessoa amargurada e pode envolver em várias áreas. Aleluia. Vou aqui agora ministrar o que o Senhor falava. Glória a Deus. Eu lembro que eu estava no culto e o irmão pegava e falava a palavra raiz de amargura e aí o Senhor já começou a ministrar. Eu peguei, se eu não me engano, meu caderno e comecei a anotar. O Senhor falava: raiz de amargura nasce com falta de posicionamento. Aleluia. Os que estão posicionados em mim, além de me buscar constantemente, anda em vigilância. Atentos, pois sabe que Satanás está ao derredor para os fazer cair. Quando não estão posicionados, quando não estão me buscando, ficam sensíveis à carne e ao desejo carnal. Satanás se aproveita dessa brecha e joga setas, coloca laços, prepara armadilhas para os fazer cair. Eu os aviso. Mas quando não estão posicionados, não consegue me ouvir. Onde nasce a raiz de amargura, a tristeza vem, se aloja e para ser repreendida precisa de muita busca, posicionamento. Aí virei e derramarei o óleo de alegria. Filhinho, não deixe a tristeza te dominar. Entregue a mim. Não deixe que as adversidades da vida roube a sua fé. Confia em mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te orientarei constantemente. Estou aqui. Tenho livramentos disponíveis a você. Basta se posicionar. Perdoe. Não guarde mágoas. Se está difícil perdoar, ore. É através da oração que você vai entregar tudo que te machuca. Coloque para fora. Não é para qualquer pessoa, é para mim. Sou teu amigo e derramarei o bálsamo sobre as feridas. Não se esqueça, vigia. Satanás quer roubar sua vida, sua alegria. Busque o fruto do Espírito Santo. Me busque. Aleluia. Clames que eu te escuto e não se esqueça, te amo.
Sou um pai presente, sou um pai zeloso, mas quem está percebendo a minha presença? Quem está vendo o meu cuidado? Quem está escutando a minha voz? É, meus irmãos, aleluia. É uma palavra forte, aleluia. E logo de cara, assim que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu não consegui entender, aleluia. Eu estava associando outras coisas, jamais a raiz de amargura como somente depressão, aliás e tudo. Eu falei, não, eu não posso falar sobre isso, aleluia. Demorei, olha, eu tô com essa mensagem há muito tempo guardada, aleluia, glória a Deus. Mas por esses dias o Senhor me deu uma clareza sobre essa palavra, aleluia. E aí eu vim começar a entender e falei, vou trazer essa mensagem sim para os vídeos, porque muitas pessoas precisam ouvir esta palavra, porque muitas pessoas estão na casa do Senhor amargurados, aleluia, glória a Deus, aleluia, não solta a dor, aleluia, ali tão triste, aleluia, glória a Deus, e precisa, aleluia, liberar para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, meus irmãos, aleluia. Quando o Senhor falou que a raiz de amargura era a falta de posicionamento, eu não consegui entender, aleluia, mas depois parando para meditar, quando nós estamos constantemente orando, aleluia, clamando, aleluia, jejuando, aleluia, fazendo o querer do Senhor, antes de acontecer algo, o Senhor nos avisa, aleluia, Ele nos prepara, Ele nos fortalece para o momento, aleluia, da dor, aleluia, glória a Deus. E no momento que nós estamos passando pelo vale, pelo sofrimento, pela dor, é difícil, dói, mas o Senhor está conosco, aleluia, glória a Deus, e vai derramando bálsamo, vai nos ensinando sempre a vigiar, para fugir da aparência do mal, aleluia, e Ele vai derramando bálsamo e vai nos fortalecendo, mas infelizmente nós muitas das vezes não conseguimos estar posicionados, aleluia, porque a luta é grande, Satanás ataca, aleluia, às vezes acontece alguma coisa na igreja, você sai da igreja, aleluia, acha que não tem necessidade de estar indo para a igreja, e aí fica em casa, aleluia, fala, vou servir a Deus em casa, aí Satanás é astuto, sabe onde, aleluia, vir com um laço, vai lançando setas, vai lançando, ele aproveita as brechas que infelizmente nós acabamos, aleluia, abrindo, aleluia, nisso, aleluia, pode, aleluia, causar uma ferida emocional, aleluia, às vezes é um amigo, aleluia, às vezes é uma discussão, detalhes, meus irmãos, o Senhor fala de sensíveis à carne, vamos, oh glória a Deus, a Gálatas, aleluia, capítulo 5, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E embora eu tenha aberto aqui Gálatas capítulo 5, que é do 19 a 21, eu vou ler aqui no celular porque está numa linguagem mais clara. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aqui fala assim um exemplo, que os desejos da carne são frequentemente associados a comportamentos como imoralidade sexual, e isso, meus irmãos, é muita coisa. Aleluia, impureza, idolatria. Ah, meus irmãos, tem tantas formas de idolatria. Às vezes você pega e fala assim, eu não tô adorando a isso, aquilo, aleluia, mas acaba adorando o homem, acaba adorando, aleluia, colocando, aleluia, seu cônjuge em primeiro lugar do que Deus, seu filho em primeiro lugar. Oh, meus irmãos, oh, aleluia, ódio. Às vezes acontece uma coisa, aleluia, ali, e você ali fica com raiva, trata mal, aleluia, glória a Deus, aleluia, e vai ali matando na unha, aleluia, discórdia. Quantas discussões que nós vemos até na casa do Senhor, aleluia, ali no trabalho, às vezes acaba acontecendo alguma coisa e você não aguenta ficar calado, não aguenta entregar para o Senhor, quer ter a última palavra e vai ali, vai falando, vai discutindo, aleluia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, aleluia, inveja. Meus irmãos, todos estamos sujeitos a ter inveja, aleluia, porque é a carne ela propende, como se fala, ela nos leva a isso, mas quando estamos posicionados, quando nós estamos orando, quando estamos clamando, o Senhor vem com fogo purificador, o Senhor queima todo pecado, e tudo que Satanás vai lançando na nossa vida, o Senhor vai repreendendo, aleluia, embriaguez, orgias e outras manifestações das obras contrárias ao Espírito Santo, aleluia.
Glória a Deus, aqui, ó, por exemplo, ali, glória a Deus, em Gálatas, está falando, aleluia, que as obras da carne são, está falando uma linguagem mais difícil, aleluia, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, quem gosta de comer demais, aleluia, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É de infinitas formas, meus irmãos, que nós abrimos brechas, aleluia, glória a Deus, aleluia. Voltando aqui na pesquisa, aleluia, onde fala aqui raízes, aleluia, a origem, aleluia. A raiz de amargura geralmente surge de feridas emocionais não resolvidas, oh meus irmãos, aleluia, como decepções, traições, injustiças ou fracassos em atender às expectativas. Aleluia, voltando dentro dessa, eu lembro que quando a raiz de amargura se alojou em meu coração, aleluia, que eu lembro que eu consegui entregar para Deus, aleluia, essa dor foi 2 vezes, mas na primeira vez eu fui remoendo isso, aleluia, durante anos e anos e anos, aconteceu uma determinada coisa em mim, aleluia, aquilo foi me matando, eu fui ficando depressiva, aleluia, foi vindo doenças, aleluia, fui pegando pânico, muitas coisas foi entrando, aleluia, através daquela, aleluia, que era falta de perdão, aconteceu uma situação e eu não conseguia perdoar, aleluia, eu tratava bem, porque, aleluia, eu trato todo mundo bem, aleluia, mas eu falo meu íntimo, sempre que eu lembrava daquilo, eu chorava, aleluia, perguntava por quê, já cheguei a culpar o Senhor e falar por que Deus permitiu acontecer isso comigo, Senhor, eu orei tanto, Senhor, eu clamei tanto, Senhor, eu fiz tanta campanha para o Senhor não permitir eu passar por isso, e o Senhor permitiu, aleluia, até o dia, aleluia, demorou para Deus me responder e falar: qual foi o momento em que você me perguntou se podia tomar aquela decisão? Aleluia, e eu fui ver, meus irmãos, eu não havia perguntado, eu tomei atitude, aleluia, e com o tempo, aleluia, veio a queda, aleluia, Senhor, veio com livramento, mas aquela dor, aleluia, eu só vim conseguir entregar no altar, aleluia, mas demorou anos, aleluia, aquela ferida já estava, aleluia, mas eu consegui liberar o perdão, fui falando com Deus, fui contando tudo para Deus, e o Senhor, aleluia, veio e derramou o bálsamo numa outra situação. O Senhor não permitiu eu sofrer tanto tempo, mas por quê? Porque eu entreguei para o Senhor, aleluia, a glória a Deus, aleluia. Quando aconteceu, eu já me ajoelhei aos pés do Senhor. Eu lembro que eu estava no culto e eu fui falando, aleluia, e eu lembro que eu estava fugindo do meu chamado, aleluia, glória a Deus. Eu comecei a falar: eis-me aqui, Senhor, aleluia, eis-me aqui. E o Senhor veio e tirou aquela dor, não deixou se tornar uma raiz de amargura, porque já estava, aleluia, vinculada para isso. Novamente a dor ia se alojar. Oh, glória a Deus, meus irmãos, é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, aleluia, que quando a dor vier, quando a decepção vier, aleluia, porque tem muitas formas, às vezes você não tem culpa, foi um abuso, aleluia, foi uma perca, foi uma coisa ali assim toda que te machucou profundamente e você não consegue mais ser feliz, você não consegue buscar mais ao Senhor como antes, você não consegue, aleluia, descansar no Senhor, aleluia, mas neste momento eu te falo: entregue tudo ao Senhor. O nosso dever é administrar a dor, aleluia, mas entregar ao Senhor para Ele derramar, aleluia, a cura, glória a Deus, aleluia. Aqui, por exemplo, a pessoa com raiz de amargura pode apresentar ressentimento, raiva, falta de perdão, dificuldades em manter relacionamentos saudáveis, aleluia. Isso traz uma prejudicação, aleluia, para quem carrega, muitas vezes para quem está ao redor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas com a busca constante, meus irmãos, além do Senhor, aleluia, curar, derramar o bálsamo, Ele derrama o óleo de alegria, aleluia,
aleluia, pode estar tudo dando errado ao redor, aleluia, mas quando nós estamos ali, alicerçados na presença do Senhor, aquela dor que outrora iria te fazer cair, oh glória a Deus, o Senhor vai te fazer caminhar, o Senhor vai te fazer avançar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Na palavra do Senhor também fala para nós buscarmos o fruto do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, nessa aqui na pesquisa eu coloquei de um jeito mais fácil, aleluia, que também se encontra em Gálatas capítulo 5, aleluia, no versículo 23, 22 ao 23, mas eu vou resumir, aleluia, eu quero falar de 3, mas eu vou falar todos, ó, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas eu quero falar, destacar 3. Amor. Aleluia, glória a Deus. Nessa pesquisa que eu fiz, estava falando. Um amor altruísta que se preocupa com o bem-estar do próximo. Aleluia. Alegria. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas vem da presença de Deus. Aleluia. Paz. Uma tranquilidade interior que excede o entendimento humano, mesmo em meio às dificuldades. Meus irmãos, vamos pedir o fruto do Espírito Santo. Eita glória! Eu costumo falar, meus irmãos, aleluia, entender por meu entendimento o fruto do Espírito Santo como uma árvore, aleluia, em crescimento. Cada dia mais e mais vai crescendo. Vamos buscar, vamos nos posicionar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que a alegria do Senhor, oh glória a Deus, vai se fazer presente nas nossas vidas, aleluia. E indo, aleluia, para a Bíblia. Eu vou tentar resumir, aleluia. Eu quero falar um pouco da história de Mical. Oh, glória a Deus. Quem conhece Mical? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A primeira esposa de Davi e filha de Saul. Aleluia. Ela, aleluia, casou, ela amou Davi. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, se casou com Davi. A história é grande. Eu vou dar aqui uma resumida. Aleluia, glória a Deus. Se casou com Davi. Lá ali Saul foi tentando, aleluia, matar Davi de todo jeito. Davi, ele vai, ele foge, mas nesse momento que ele foge, é Mical que ajuda ele, ela salva ele, aleluia, glória a Deus, ele foge e fica lá, né, que vai entrando na guerra, muitas coisas vai acontecendo, aleluia, nesse período, a glória a Deus, passa-se os anos, acredito que passou-se um tempo, não lembro, aleluia, Mical é dado em casamento para um outro homem, aleluia, deixa eu ver se eu lembro, Paltiel, uma coisa assim, é um nome doido, perdão, meus irmãos, aleluia, e quando Davi se torna rei, quando ele está ali estruturado, ele pede ela de volta. Aleluia, glória a Deus. E essa passagem já está em 2 Samuel, capítulo 6, do 16 ao 23. E esse homem vai todo o caminho, aleluia, chorando. Deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia. Não, acho que eu errei, aleluia. Essa passagem é de 2 Samuel 3, do 14 ao 16, aleluia. E esse homem vem, vamos, aleluia, vamos na palavra. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 16, aleluia. E ia com ela seu marido, aleluia, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner, vai-te agora, volta. E ele voltou. Aí eu vejo, meus irmãos, um comportamento de um marido que ama. Talvez, aleluia, a Bíblia não relata como que era, mas talvez ele cuidava dela, talvez, aleluia, eu não sei, talvez ela era sua única esposa, aleluia, ele tinha aquele amor, isso talvez, meus irmãos, isso é eu conjecturando, aleluia, e aí Davi, aleluia, aleluia, pede ela de volta, mas Davi já tem várias esposas, aleluia, e pede, aleluia, eu fico imaginando, meus irmãos, a dor dessa mulher, aleluia, glória a Deus, aleluia, perdeu família, perdeu pai, perdeu os irmãos, aleluia, glória a Deus, e ali agora, neste momento, estava perdendo um marido, aleluia, que eu entendo aqui que amava ela, porque um homem que não ama, aleluia, não faria isso, aleluia, de vir chorando, pranteando, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então imagina a dor dessa mulher, meus irmãos, aleluia. E mais pra frente, aleluia, glória a Deus, aleluia, quando a arca do Senhor está voltando, oh, aleluia, Davi vem dançando, Davi vem, aleluia, glória a Deus, glorificando ao Senhor, aleluia. Vamos à palavra para mim não falar demais, aleluia. 2 Samuel, capítulo 6, do 16 ao 17. Aleluia. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi,
Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor. Aleluia! O desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Pesado. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. É isso, meus irmãos, que eu vejo. Aleluia, uma pessoa amargurada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, uma pessoa, ela não consegue ver ali não consegue ser grato pelas coisas, porque é tanta dor, é tanta ali, aleluia, que não consegue ver a gratidão. Afinal de contas, a arca do Senhor está voltando, era motivo de ela estar alegre, festejando na presença do Senhor, e ela pegou para criticar o homem do Senhor, que tinha defeitos, como todos nós temos defeito, aleluia, glória a Deus, e ali ela se amargurou, aleluia, ali ela soltou farpas, aleluia, ali, aleluia, ela não entregou a sua dor ao Senhor Jesus, oh glória a Deus, aleluia. Entendo também que ela não conseguiu perdoar. A importância, meus irmãos, aleluia, de perdoar, aleluia. Oh, meus irmãos, por mais, aleluia, que alguém possa ter te ferido, aleluia, glória a Deus, tem ali aquelas feridas profundas que você pega e olha, não tem mais jeito, aleluia, não tem como perdoar, aleluia. Ore e peça ajuda ao Senhor, aleluia. O Senhor, aleluia, é Ele que te ajuda a perdoar. Oh, glória a Deus, aleluia, liberar o perdão. Se possível, ora então todo dia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Talvez, aleluia, você guarde marcas profundas de dor, aleluia, angústias no seu coração e não consegue entregar a dor ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Neste momento, meus irmãos, eu fiz algumas anotações, aleluia. Ore assim, aleluia. Senhor, oh glória a Deus, me ensine a perdoar aqueles que me feriram. Oh glória a Deus, aleluia. Fale assim, meus irmãos. Deus, hoje eu entrego toda a dor a ti, aleluia. Me ensine a descansar em ti, oh glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, derrama um óleo de alegria sobre mim, aleluia, glória a Deus, me ensina a ser grata pelas bênçãos, a glória a Deus, Senhor, repreende toda tristeza e toda raiz de amargura da minha vida, derrama rios de águas vivas sobre essas raízes e que eu venha frutificar e ter uma nova vida na sua presença, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Receba a cura, meu irmão, neste momento, aleluia, que o Senhor venha te fortalecer, curar, aleluia, toda ferida da alma, toda tristeza, toda angústia, toda raiz de amargura seja repreendida agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Vamos todos, meus irmãos, entregar essa dor ao Senhor, oh glória a Deus, e ver o que Deus vai fazer na tua vida, através desse posicionamento, oh glória a Deus, aleluia, que é buscar ao Senhor cada vez mais e mais, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Quem puder, curte, compartilha para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.